Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu vou dar uma continuidade naquele vídeo que eu fiz falando sobre os riscos da manipulação, né, dos tratamentos manipulativos na coluna cervical. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: a gente sabe que tem um risco da manipulação, a gente não pode de forma alguma deixar de olhar para isso. Agora, um dos pontos importantes que eu falo para vocês é o seguinte: quanto que essa artéria vertebral é forte o suficiente para aguentar determinados traumas do nosso dia a dia. Não estou falando de manipulação agora. Então vamos pensar o seguinte: você está andando na rua e aí você encontrou uma calçada molhada, você pisou, escorregou e aí você fez um movimento de chicote, mas um movimento pequeno de chicote com a sua coluna cervical na rua. A pergunta que eu faço para você é: quanto que isso coloca a sua artéria vertebral em risco a partir desse momento? Porque se isso coloca a artéria vertebral em risco, a gente precisa ser muito mais criterioso na nossa anamnese para perguntar isso para o nosso paciente e explicar da importância disso antes do tratamento manipulativo, certo? Então, muitas vezes a gente não pergunta essa informação para o nosso paciente, faz o tratamento manipulativo e cai naquele vídeo anterior daquele risco, né, de 141 pacientes, 12 pacientes que tiveram algum tipo de problema relatado logo após a manipulação. Então, para começar a entender esse raciocínio, eu vou explicar para vocês qual que é a definição ortopédica, tá? Da traumatologia, tá bom? Qual que é a definição de um chicote cervical? Chicote cervical, ele é definido como qualquer esforço que a sua cabeça faça num sentido e que eu tenha um esforço de recuperação no sentido contrário, tá? Então, qualquer tipo de esforço, só que tem um detalhezinho aqui, ó. Qualquer tipo de esforço a partir de 10 quilômetros por hora. Então, qualquer coisa que o seu paciente tenha feito que provoque uma força de 10 quilômetros por hora num sentido, com um esforço de recuperação em outro sentido, a gente pode ter esse paciente caracterizado na traumatologia como um paciente que sofreu um chicote cervical. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que são 10 quilômetros por hora? Às vezes, 10 quilômetros por hora é você escorregar na calçada, como eu tinha falado antes. Às vezes, 10 quilômetros por hora é você dar uma ré no carro e bater numa coluna atrás. Então, esse incidente de chicote cervical, ele pode estar muito mais presente no nosso dia a dia do que, na verdade, a gente pensa. Então, o que eu vou falar para vocês hoje? Eu vou falar para vocês de um artigo que faz exatamente essa comparação. Ele mostra anatomicamente quais são os pontos vulneráveis dessa artéria vertebral, mais vulneráveis, e quais são os esforços necessários para gerar algum tipo de alteração nessa região. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é esse conceito de chicote cervical, que é qualquer acidente veicular a partir de 10 quilômetros por hora, né, que vai provocar esse movimento num sentido e esforço de recuperação em outro sentido. E aí, esse artigo que eu vou falar para vocês, ele examinou as semelhanças entre a terapia manipulativa de quiropraxia cervical e o chicote cervical e suas respectivas relações com a dissecção da artéria vertebral. Foi analisado um total de 99 artigos relevantes e coletadas referências adicionais e citações incorporadas dos artigos incluídos. Tanto a manipulação cervical quanto os eventos de colisão de veículos automotores aplicam cargas na coluna vertebral de forma brusca e rápida. Enquanto essas cargas de manipulação cervical são mais lentas e os deslocamentos menores, eles podem atingir amplitudes de pico de esforço máximo comparável aos observados nos experimentos de colisão com baixa velocidade. Então, pela manipulação ser um movimento de pequena amplitude e alta velocidade, a gente pode fazer um comparativo com colisões de veículos automotores de baixa velocidade. Exatamente por isso que a gente consegue comparar as duas coisas. Com os relatos de que a artéria vertebral experimenta alongamentos superiores ao seu intervalo fisiológico em até 9 milímetros durante um chicote simulado, então a artéria vertebral ela consegue se estirar até 9 milímetros
de forma natural, por exemplo, no chicote cervical, enquanto que não foram observadas alterações significativas na velocidade de fluxo máximo da artéria vertebral após a manipulação articular. A causa mais perceptível de casos relatados de dissecção da artéria vertebral é mais frequente atribuída aos procedimentos de terapia manipulativa vertebral do que de lesões relacionadas à colisão de veículos automotores, mesmo que as evidências biomecânicas comparativas tornem improvável tal causalidade. Então, nesse estudo, ele mostra que você não consegue fazer uma correlação porque você não consegue tirar, né, um e outro, porque praticamente todos nós tivemos um chicote cervical na nossa vida em algum momento, tá? Vou mostrar para vocês o paper agora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E esse paper é muito interessante. Eu sempre falo isso, né? O paper é muito interessante. Lógico, se não fosse interessante, eu não ia gravar um vídeo dele, né? Seguinte, olha aqui, ó. Então, cervical artery dissection, a comparison of highly dynamic mechanisms, manipulation versus motor vehicle collision. O que ele fez, então? Ele comparou aqui, ó. O objetivo de estudo, examinar as similaridades e dissimilaridades entre a manipulação cervical quiroprática e o chicote cervical e a respectiva relação com a dissecção da artéria vertebral. Então, assim, qual dos dois consegue fazer a dissecção da artéria vertebral de forma possível? Aqui fala aquilo que eu falei para vocês, né, que a artéria vertebral consegue se deslizar e distender cerca de 9 milímetros durante um whiplash simulado. E aí ele fala daquela conclusão. Agora, quer ver que interessante? Olha aqui, ó, nessa imagem que está aqui na figura 1, o que a gente percebe? Que essa artéria vertebral ela tem um ponto mais vulnerável. Tá vendo? Que é nessa região da cervical alta. Então, quando o movimento é feito mais na região da cabeça do que na região da cervical, o risco é maior, porque as regiões mais vulneráveis são esse primeiro cotovelo que a artéria vertebral faz nessa região aqui de C0, C1, né? E essa outra região aqui, que a gente já está na região da artéria carótida interna, que também está próximo da região da cervical alta. Então, a região da cervical alta deve ser examinada com muito mais critério do que a cervical baixa, porque na cervical baixa eu tenho menos pontos possíveis, né, de mais suscetíveis, mais vulneráveis, como o artigo chama aqui. E olha aqui, ele mostra a imagem, exatamente por causa desses dois cotovelos que ela faz na região do atlas e do axis, ó, né? Então, tem C0, C1 e C2, então esses dois cotovelos aqui torna essa artéria vertebral muito mais suscetível a traumas nessa região. E o que ele fala nesse estudo aqui, ó? A grande conclusão, desculpa, subi. A grande conclusão, ele mostra aqui as forças, né, nessa tabela aqui, ele mostra aqui uma força transversa, né? Ela pode ser, ela é de 54 a 93 newtons, uma força antero-posterior de 22 a 43 newtons e uma força axial de 14 a 34 newtons. Então, o que a gente pode perceber é que os acidentes com força transversa, força que cruzam essa região, são os que mais produzem, né, momento de força nessa região. E, olha, tá vendo aqui, ó, quando é em flexo extensão, eu tenho 14 e 32 de newtons por metro de momento de força. Agora, quando isso é lateralmente, eu tenho de 35 a 65 newtons por metro de momento de força. Ou seja, os traumas laterais, eles são muito mais lesivos do que os traumas anteroposteriores. Ainda bem, porque o trauma anteroposterior é muito mais comum, né? Então, isso é a nossa sorte. Então, o trauma anteroposterior, ele é menos lesivo e ele é mais comum. O trauma lateral, ele é muito mais lesivo por causa da força e do momento de força, porém, ele é mais incomum. Então, presta muita atenção se o seu paciente teve esse chicote antero-posterior ou látero-lateral. E os traumas axiais, né? Eles são os menos comprometedores, porque eles não produzem tanta rotação e produzem mais compressão. E a compressão, essa região consegue aguentar bem sem grandes problemas. Tá? Então, o que a gente tem que lembrar de tudo isso? O que a gente tem que lembrar de tudo isso é a anamnese do paciente é fundamental. O que a gente precisa fazer?
A gente precisa avaliar o nosso paciente com muito critério na anamnese para saber se ele teve algum histórico de trauma nessa coluna cervical. Se o nosso paciente tem algum histórico de trauma na coluna cervical, eu tenho que tentar descobrir de forma mais precisa possível se esse trauma foi na cervical baixa ou se esse trauma foi na cervical alta. E se esse trauma foi na cervical alta, o conselho que eu dou para você é o seguinte: abra o seu olho e preste atenção. No próximo vídeo dessa série, eu vou falar para vocês sobre o teste da artéria vertebral. Então, eu estou fazendo uma sequência, já tem esse material separado. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre o teste da artéria vertebral, que é um dos parâmetros, como que a gente avalia isso, se vale a pena manipular ou não. Então, o que eu quero que fique de mensagem para esse vídeo aqui? Os traumas mais problemáticos são os laterais e na cervical alta. Então, questione o seu paciente se ele teve algum tipo de trauma, mas não falem a palavra somente trauma, falem assim: o senhor já teve algum tipo de trauma, já teve algum escorregão, já caiu, já teve alguma queda lateral, mesmo que seja uma queda mais boba, mais inocente, é importante, porque a partir de 10 quilômetros por hora eu posso ter algum tipo de problema na artéria vertebral. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijo, tchau!